Nós estamos de volta nesse bloco para falar de dores do crescimento. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber a doutora Daniela Piotto. Ela é médica reumatologista pediátrica, tá aqui conosco. Doutora, estou feliz de te receber aqui. Ai, obrigada por voltar a falar conosco. É um prazer, Denise, muito grande estar aqui para falar sobre dor de crescimento. Que a gente costuma falar que crescer dói, né? Assim, no sentido figurado, às vezes a gente diz. Sempre a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Mas literalmente dói na infância esse crescimento ósseo, pode doer mesmo. Existem as dores do crescimento? Nossa, eu acho que é ótima essa oportunidade até para a gente desmistificar, né? Eu brinco que crescer dói para a mãe, né? Que não quer que o filho cresça nunca, né? Mas assim, a dor de crescimento, ela é erroneamente chamada como dor de crescimento. Ela existe sim, né? Existe, né? As mães sabem que existem, as avós também, né? Porque geralmente tem também aí uma herança familiar da dor. E normalmente essas crianças têm a dor, mas não é no período que mais cresce na infância, que é no primeiro ano de vida, que o bebê nasce ali em torno de 50 centímetros e com um aninho ele já tem 75 centímetros, né? E na puberdade, quando tem o estirão do crescimento, que a criança também cresce em mais de 8, 10 centímetros em um ano e ela não tem dor, né? Então, teoricamente, a gente fala que crescer não dói, né? A dor de crescimento, ela é erroneamente chamada por isso, porque é na infância, né? Mas realmente crescer não dói, mas ela existe. É muito importante a gente saber que a dor existe, né? E o que fazer com essa criança ali naquele momento da dor, né? Eu acho que isso que é importante. Porque quando você fala que erroneamente é chamado assim, aí já penso, então, peraí. Às vezes a criança reclama de dor ou pode reclamar de dor e a gente acha que tudo é dor de crescimento, só que a gente não é médico e a gente não tem nenhum exame aí, né, em mãos, de repente não tem a orientação. Hoje fala-se muito em fazer o acompanhamento de puericultura, que infelizmente não é a maioria que faz, né? Isso. Então, as consultas ao pediatra aí, a partir de uma determinada idade, elas vão acontecer se houver necessidade e às vezes são substituídas por idas ao pronto-socorro. Sim, sim, com certeza, né? Essas dores, elas existem, né? Então, assim, é importante acreditar, não é uma manha, né, que a criança tem. Normalmente ela acontece entre 5 e 10 anos de idade e ela é muito comum de acontecer em crianças, assim, não tem uma causa específica, né? Que é muito comum perguntar, nossa, mas qual é a causa da dor de crescimento? A gente não tem uma etiopatogenia conhecida, a gente sabe que tem alguns fatores envolvidos, por exemplo, fatores emocionais, muitas vezes a gente vê que tem aquela questão da herança familiar, então normalmente é uma criança em que a mãe fala que também teve, ou o pai, eu também tinha dores nas pernas quando eu ia dormir, a minha mãe fazia massagem, passava um creminho, né? As avós também falam, né? A gente costuma dizer que em volta daquela criança tem uma família dolorosa, né? Um cuidador ou uma avó que sempre tem alguma questão de dor, né? Tem muita associação com fatores emocionais, mas também tem alguns estudos que mostram associação até com atividade física, excessivos, né? De atividades extracurriculares. Hoje em dia, as crianças, elas têm aí uma rotina, às vezes, maior do que a nossa, inclusive, o dia inteiro na escola e depois tem inglês, né? Balé. Então, isso também pode estar associado a um aumento da predisposição até a dor do crescimento. E essa dor, como que a gente pode dizer? A gente fala que é a dor benigna musculoesquelética da infância. O próprio nome diz, ela é benigna, ela é boazinha, vamos dizer assim. Ela normalmente é bilateral, né? Normalmente a criança, eu costumo dizer que se a criança faz assim, ela é tranquila, ela faz assim no meio da perna, né? E ela pode ser aqui no meio da perna, né? Entre o joelho e a canela, pode ser na canela, pode ser na panturrilha e na região posterior do joelho também. E também pode ser nos membros superiores, mas é muito mais frequente aqui na região inferior. Então, quando a criança faz assim pra gente, a gente já fica muito tranquilo, né? Tá. Porque ela não localiza a dor. Ou seja, um dia numa perna,
perna, na semana seguinte é na outra perna. Então não precisa falar que tá doendo as duas ao mesmo tempo, precisa. mas hora refere a direita, hora a esquerda. Isso, ou pode ser as duas ao mesmo tempo, bom, né? Pode ser localizada atrás do joelho também, na panturrilha, né? Normalmente é uma dor que acontece mais no final do dia, quando a criança chega da escola, vai deitar, né? Eu costumo dizer que é aquela sensação, sabe quando a gente bate perna o dia inteiro? Fica o dia inteiro batendo perna quando vai viajar, né? Ou vai num shopping. A gente chega à noite que tem até aquela dorzinha que a gente tem. É mais ou menos essa sensação que a criança tem na hora que vai dormir, do relaxamento muscular. Qual que é a diferença, né? A diferença é o limiar da dor. Tem pessoas que eu posso passar com você o dia inteiro em Nova York, eu não vou ter uma dorzinha e você vai falar, ai meu Deus, está com dor, amanhã eu vou ter que pegar leve, porque está doendo. Então, a gente também tem o limiar individual da dor. E a gente está conhecendo de uma criança ainda esse limiar, isso, né? Isso mesmo, entendeu? Então, eu acho que é importante, sim, a gente saber que existe a dor e quando que a gente tem que se preocupar, né? Por exemplo, uma criança que ela vai dormir tem a dor, você faz uma massagem, um carinho, a criança melhora, ela dorme a noite inteira, no dia seguinte ela nem lembra que teve a dor, ela brinca, ela continua indo para a escola, fazendo as atividades físicas dela, não limita a vida diária da criança, é a dor de crescimento boazinha, né? E nem foi necessário medicar. Nem necessário medicar, muitas vezes não é necessário medicar, né? Às vezes só uma massagem, eu sou muito lúdica com as crianças, né? Carinho, né? Eu adoro, então às vezes eu falo para a própria criança fazer um pozinho mágico de cura, então ela pega uma garrafinha, coloca umas plantinhas, umas flores, diz que ali, porque é importante a criança entender que ela tem a dor, porque muita gente fala, ah, você está inventando, é manha, não acredita na dor da criança, né? Tem pais, inclusive, que põem de castigo, né? Você está fingindo que tem dor. Não, a criança está com a dor ali naquele momento, né? E ela precisa entender aquela dor, porque a dor é um sinal de alerta, né? Alguma coisa está acontecendo ali com a criança, né? Então, a gente tem que entender se tem uma causa psicológica por trás, né? Uma causa emocional ou uma causa orgânica. Muitas vezes pode ser manifestação do início de alguma doença. Por isso, a importância do pediatra, como você mencionou inicialmente, né? Que a gente fala que tem alguns sinais de alerta de quando não é a dor de crescimento, né? Que nem toda dor nas pernas é dor de crescimento, pode ser alguma outra coisa. Então, é importante que se a criança tem uma frequência, né? Então, aquela frequência que antes era uma vez por mês, começa a ter 2, 3 vezes na própria semana. A criança acorda de madrugada com a dor, lá pelas 4, 5 da manhã, e não melhora só com a massagem, você precisa dar um analgésico. Né? Uma criança que acorda mancando, que, opa, não quero ir para a escola hoje porque está doendo muito as minhas pernas. Né? E, geralmente, é uma criança que não lembra que teve a dor na madrugada ou né, no início da noite. Então, você percebe mudança no comportamento, uma criança que tem essa dor acompanhada de febres, né, de algum outro sintoma como perda de peso, manchas na pele, uma dormência. Então, essas dores têm que ser investigadas, né? Muito legal. Como faz essa investigação? O pediatra, ele fazendo, né, quando a gente faz o acompanhamento de puericultura, né, lembrar de falar, pede algum exame, porque ali na consulta a gente está rapidinho, né? Então, é o que a gente vai contar. Como a gente vai contar, e ainda mais se são menores, eles não vão dizer, não foi tanto assim. Porque acho que chega uma fase que até eles desmentem a mãe, né? Não foi tanto assim, ela está exagerando, doutora. Mas, não, eles ainda não estão, né? Eles não têm como referir, nem lembram. Né? Às vezes nem lembram. Nem lembram. E aí, a gente é que vai pontuar. Ele reclamou bastante, às vezes chorou de dor. Isso. Né? Precisei medicar. Depois passou, mas aí mancou. Nós tivemos vários episódios, mancou. A gente é que vai falar isso. A consulta é rapidinho, não tem como... ela não vai ver aquela dor acontecer, naquela hora não vai doer, né? Sim. Como é que o pediatra suspeita disso e pede o quê? Que tipo de exame, que tipo de alerta e como que a gente vai observar uma criança que tem repetidas vezes a reclamação de dor? Certo, eu acho que isso é importante, porque felizmente a maioria é a dor benigna da infância, né? E eu vejo que várias perguntas chegam para você nesse sentido, né? Muito, a maioria, graças a Deus. Mas a mãe tem o feeling materno, né? Então ela sabe, tá estranho, ele sempre tem as dores. De repente, aqueles sinais que eu comentei, né? Mudou a frequência, mudou o comportamento, a criança tá mancando, tá inchado o joelho, tá inchada a perninha, né? Tem manchas na pele, perda de peso, sensação de formigamento, fraqueza
fraqueza, né? Às vezes está correndo, tropeça frequentemente, né? Criança que também tem muitas fraturas de repetição. Então, a gente precisa investigar, né, nesse sentido. E o que o pediatra precisa fazer? Ele precisa ouvir essas queixas, ouvir a mãe, né? E, no caso, pedir pelo menos um exame de imagem, se a dor for localizada, porque a gente precisa afastar traumas e tumores ósseos, por exemplo, né? Um exame de sangue, né? Nem que seja um hemograma simples, para a gente afastar o diagnóstico diferencial de uma dor que acorda de madrugada, como uma leucemia, por exemplo, e outras enzimas musculares, por exemplo, se a criança tiver fraqueza, daí você vai de acordo com a clínica, né? Se tem perda de peso, né? Se tem alguma associação aí de doenças da tireoide, doenças metabólicas, que podem também dar dores nas pernas. Legal. Então, a gente está principalmente falando de que faixa etária? Normalmente, a gente fala que a idade pré-escolar, entre 3, 5, 6 aninhos, até a 10, 12 anos na adolescência. Perfeito. E pode ser dor do crescimento, aí refere um pouquinho lá quando é mais novinho, depois passa um pouco, pode ter mais pra frente, Isso, então pode acontecer. Normalmente é uma dor crônica benigna, né? Tá. A gente fala que é aquela coisa que quando uma mãe chega pra mim e fala, ai, Dani, ela já tem dor há 2, 3 anos, eu já fico tranquila. Entendi. Entendeu? Porque, né, não vai ser nada grave, né? Não chamou atenção pra nenhum outro fator. Isso. Tá bom. Joia. Já a gente continua esse bate-papo, tem várias questões aqui que eu acho importante a gente elencar. Na outra entrevista, outra conversa que eu tive com a doutora, a gente já falou um pouco sobre isso, que hoje existem linhas diferentes aí da pediatria, onde não costuma pedir exame de sangue, a menos que seja necessário, né? Só que em pronto-socorro, quando a gente não tem ali, deu entrada, você não apresenta muitos sintomas, faz exame. Quero saber se esse hemograma que a gente faz lá no pronto-socorro, ele vale para depois a gente levar lá na nossa pediatra, que faz o acompanhamento, e falar assim, ó, a gente nunca tinha feito exame, mas agora eu tenho um aqui, será que vale? Ou será que se tá com muita febre? Era uma outra situação, nada a ver com dor do crescimento. Pode dar alguma coisa alterada e não ser exatamente um problema. Já eu volto com essa questão dos exames aqui. Volto a bater esse papo, que também está super relacionado com o que a gente está falando, porque quando a doutora fala de avaliar, né, fazer exames, de repente pesquisar, e até pelo momento que ela vive agora com a família dela, as perguntas que chegam para ela nas caixinhas de pergunta, no feed mesmo, as fotos que ela posta, enfim, da família, do momento, e ela vai ficar confortável para falar sobre isso, vem nesse sentido. Doutora, mas será que é? Pode ser, né? Pode ser uma coisa mais grave? E você, lindamente, sempre responde que, na maioria das vezes, não é. Mas a gente tem que ter essa informação, né? Com certeza, até porque a dor de crescimento ela é um diagnóstico de exclusão, né? Eu costumo dizer que a gente precisa realmente dizer que não tem nada por trás, nenhuma doença, né? Então não é nenhuma inflamação, não é nenhuma infecção, não é nenhum tumor ósseo, não é uma leucemia, como você comentou da minha filha, né? Que infelizmente ela teve uma dor que acordou na madrugada, né? Ela não teve febre, ela só teve uma dor nas pernas, depois de um dia muito ativo, não foi para a escola, no dia seguinte foi para a escola. Nesse dia, quando voltou da escola, ela acordou na madrugada, às 4, 5 da manhã. Esse foi o meu sinal de alerta, né? E você fez o diagnóstico? Eu fiz o dela, diagnóstico, porque, né, eu estava ali como mãe, mas passou ali às 4, 5 da manhã para mim um diagnóstico diferencial, uma dor que acorda às 4, 5 da manhã uma criança, é uma dor importante, não é uma dor de crescimento, não é uma dor boazinha porque brincou muito no dia anterior, né? E no dia seguinte, ela ficou ainda o dia inteiro quietinha, não queria brincar, estava ativa, não queria comer, então você sente, né? E, infelizmente, a gente fez um hemograma que já mostrou que tinha presença de alterações que são muito sugestivas de uma leucemia e ela está em tratamento já há 8 meses, né? Então, agora, até o meu lema é esse, né? Eu quero salvar as famílias, porque um câncer, como vocês mencionaram, ele destrói toda uma família, não é só uma criança. E eu não quero que nenhuma mãe mais passe por isso, ou se passar, pelo menos passou num diagnóstico precoce, vai ter um prognóstico bom, porque, infelizmente, a gente não tem o poder de acabar com o câncer, né? Então, cabe nós, profissionais, fazer um alerta para o diagnóstico precoce. Quando você traz essa informação do que te chamou mais atenção, então esse acordar 4, 5 da manhã, que então não é uma dor boazinha, porque alguém pode dizer assim, mas a doutora, ela é médica, né? Tudo bem que ela é mãe, que ali dentro da nossa casa a gente é sempre mãe. Independente, né, da gente estudou para fazer o quê, né, da nossa profissão, a gente é sempre mãe. Mas aí você não precisa ser médica, porque a doutora já falou para você o que a gente tem que observar, né? Então, difundir essa informação
eu não preciso ser médica para levantar uma suspeita, ainda que me custe verbalizar isso, né? Mas que eu busque, então, um profissional que vai poder pedir esse exame, que a própria doutora, claro, fez, né? Pôde fazer isso por ser médica. Então, busca e conta essa queixa aí, que essa informação vai ser levada em consideração. E aí um exame tão simples quanto um hemograma pôde dar os primeiros sinais. Só que não foi esse único exame que ela fez, com certeza, Não, né? com certeza. Até eu queria trazer essa pergunta que você me fez antes, né? Isso, do hemograma que a gente faz no pronto-socorro, Isso, do pronto-socorro. Todo exame é válido, mesmo que ele esteja normal, mas a criança persista com a dor. Você percebe que a criança, poxa, ela não está como antes, que ela tinha dor e no outro dia estava brincando, ativa, pulando. Você viu que mudou o comportamento, mudou a frequência, né? A criança, de repente, começa a fazer uma febre que vai e volta do nada, começa a perder peso, um sangramento no nariz, umas manchinhas na pele, uns hematomas diferentes, sem mesmo ter batido, ou bate, mas acaba ficando muito saliente. Repete esse hemograma, porque às vezes, inicialmente, o hemograma pode ser normal, né? Então, é muito importante, o que eu gosto de dizer, independente se o exame está normal ou não, se você percebe que os sintomas persistem, né? Você está dando analgésico, a dor não melhora, né? Você já fez a massagem, deu analgésico, a criança continua deixando de brincar, mancando, com algum outros sintomas, passe pelo pediatra, fale, olha, eu já fiz, deu normal, mas ela continua com os sintomas, eu vou se sentir mais tranquila se investigar, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Perfeito. Se você puder dizer pra gente do diagnóstico da sua filha, você considera que foi precoce? Muito precoce. Foram 3 dias de sintomas, né? Então, eu acho que ela entrou... a gente classifica a leucemia em vários graus, né? Baixo risco, intermediário e alto risco. Ela ficou como risco intermediário por conta de uma questão genética, que a gente fez um teste genético, né? E confirmou. Mas, assim, 3 dias foi muito precoce, né? Um hemograma praticamente normal ela tinha, né? Com 3 dias de sintomas, ela tinha um hemograma que, se você olhasse, ia falar, é uma virose, não é nada, né? Só que ela foi muito, assim, foi muito progressiva a piora da dor. Então, nesse sentido, realmente, eu procurei o serviço de saúde e a gente fez toda a investigação. E aí, pegando o gancho da saúde mental, né? Ela não é sua única filha, você tem uma filha mais velha, e desse cuidado também, porque eu só tenho um filho, mas eu tenho um irmão, então minha mãe sempre diz que está sempre mais perto do filho que está precisando mais. Isso. Né? É assim que quem tem mais de um filho faz, né? Gosta mais de um do que do outro. Não é isso. A gente está mais ali juntinho daquele que tem a maior necessidade no momento, né? Então, e essa conversa tem que estar num diagnóstico como esse. Essa conversa tem que existir, né? De repente, não precisa ser um câncer ou um tumor, mas numa doença que vai exigir, numa condição que vai exigir uma dedicação ali. Esse é o tipo da pauta que tem que estar no consultório ali, do primeiro médico que faz esse diagnóstico, do primeiro médico que te acolhe, né? Não, com certeza, é muito importante toda a família entender sobre o diagnóstico, inclusive até a dor, né? Como eu falei, pode não ser um câncer, mas a criança tem a dor. Então, ela precisa entender o que fazer com aquela dor, né? Então, é muito importante a gente falar do tratamento multidisciplinar dessa dor de crescimento, né? A criança precisa da terapia, do psicólogo, do médico que acredita a dor. Ela tem que fazer atividade física, inclusive faz parte do tratamento, ela continuar brincando, fazendo natação, pulando, né? Muitas crianças que têm a dor de crescimento também têm distúrbios do sono, às vezes são crianças que não dormem bem à noite, então a gente precisa olhar para a criança como um todo, né? E toda a família tem que ser acolhida, né? Legal. E o que você falou me fez lembrar, eu acompanho o teu Instagram, que é @dicas de mãe pediatra, @dicas de mãe pediatra. Acompanho o Instagram da doutora e me fez lembrar, esses dias eu passei, acho que foi hoje ainda, ontem, passei por uma figurinha ali do Instagram, que é um relato que as mães de crianças pequenas escrevem, compartilham ali com todo mundo, acaba viralizando. Era uma criança de 5 anos dizendo, mãe, eu queria uma festa. Aí a mãe respondeu, mas filho, vai demorar para você fazer 6 anos. É uma criança de 5 anos, ainda vai demorar para você fazer 6 anos. E a criança respondeu, mas eu pedi uma festa, eu não pedi aniversário. Né? Então, tem que ser só no aniversário para ter a festa, né? E como a criança pode transformar também se a gente deixar ser transformado por elas, né? Sim, porque às vezes a gente está pensando, né, que nem a mãe estava pensando lá no aniversário, ela queria uma coisa aqui agora. Isso, né? De repente não precisava nem ter a magnitude de uma festa de aniversário.
ela só queria uma festa. Sim, e a criança nos dá sinais, ela fala pela gente, né? A gente tem muito disso, nossa, será como que a criança vai entender o diagnóstico, vai entender o tratamento? Eles entendem, às vezes, muito mais fácil que a gente, adultos, né? Isso mesmo. Bom, então o hemograma que a gente faz no pronto-socorro vale para ter um norte, porque hoje pede-se menos exame de sangue do que... Sim, eu acho que a indicação do exame é muito de acordo com a clínica da criança, né? Eu acho que o pediatra é capacitado para isso, infelizmente, obviamente, a gente sabe que existem aí os diagnósticos tardios. Hoje a gente tem as informações como o seu programa, as redes sociais, eu acho que é muito importante, né? A internet, que as pessoas pesquisam, né? Mas a gente tem que, se o pediatra ele não pediu os exames, mas você sente que precisa, poxa, fala, não tem como pedir, ou procura outro colega, né? Ou vai no pronto-socorro, faz o exame. Mas tem muito relacionado à questão clínica, né? Eu acho que isso é importante, porque até amplia a investigação diagnóstica. Legal. Trazendo para essa questão da queixa clínica, né? Então, você falou do limiar de dor. Aí você tem, de repente, uma criança mais dolorosa, mas não é uma doença grave. Porque o pesadelo de qualquer pai e mãe é ter uma doença grave nos filhos, né? É o que a gente não quer receber de diagnóstico e, ao mesmo tempo, com a informação que a gente tem hoje, a gente sabe que a gente não deve ter medo do diagnóstico. Isso. Né? Não dá para ter medo de diagnóstico. Recebeu, ninguém quer, mas vamos fazer o que tem que fazer. Nessa linha de não é nada grave, fez os exames, está acompanhando, mas é uma criança muito queixosa de dor. Sim. Como lidar com isso, então? Eu acho que isso é fundamental também. A criança, o tratamento da dor, como eu falei, não é um tratamento fácil. Eu até brinco para os pais que se fosse uma doença por trás, uma doença inflamatória, uma doença reumática, eu dava um remédio e melhorava. Né? Ali a gente tem que entender por que a criança está com dor. Normalmente são crianças que se exigem muito, são crianças, às vezes, que têm algum fator emocional, um gatilho, uma separação, o bullying, né? Uma questão de uma família um pouco desestruturada, ou ansiosa porque vai ter provas, ou ansiosa porque o amiguinho não está falando com ele na escola, né? A questão do isolamento social na pandemia, por exemplo, a gente também teve muitas crianças com dores, com distúrbios do sono. Então, eu acho que o tratamento da dor, a gente primeiro tem que entender por que a criança está tendo dor, você entender, explicar para a família que a dor existe, como tem que fazer quando a criança tiver a dor, né? Para ninguém entrar em desespero, que as mães realmente ficam muito desesperadas, né? Normalmente eu até brinco que às vezes 90% dos meus pacientes que chegam para mim com dores de crescimento, 90%, né, praticamente todos melhoram só na primeira conversa. Só de tranquilizar a mãe, de dizer que a dor existe mesmo e que não é uma causa inflamatória, uma causa reumática, uma leucemia, um tumor, né, que a gente já fez aquela investigação inicial, eles já ficam mais tranquilos, mais seguros. Poxa, eu vou fazer o quê, né? A dor é uma defesa, né? Então, às vezes a gente está mais cansado no final do dia, a gente tem uma dor de cabeça, a gente sabe o que faz, vai lá, toma um analgésico, ok. Então, a criança no final do dia que tem aquela dor, né, que acorda ali, ou às vezes no início da noite, que faz a massagem melhor. Então, o tratamento é muito relacionado ali, a gente entender a causa, né? Se for realmente só questões emocionais, um tratamento psicoterápico, com a psicologia, né? A saúde mental dessa criança e dessa família. Às vezes eu brinco que antes de encaminhar a criança para o psicólogo, encaminha a mãe, né? O cuidador, aquelas pessoas que estão ali, né? Porque a criança é esponja, ela está ali sentindo o que está acontecendo no meio dela, né? E até às vezes causas biomecânicas mesmo. A criança tem um pezinho torto, ou a criança tem uma frouxidão ligamentar, uma hipermobilidade, uma hipotonia, ela precisa fazer um fortalecimento muscular, a fisioterapia entra em conjunto também com a gente. Então, a gente tem como cuidar dessa família, dessa criança com a dor, né? Muito legal. E quando você fala que, de repente, se tivesse uma causa inflamatória, se fosse tivesse um diagnóstico, né? Algo ali mesmo, né? Um CID, sei lá. Você conseguiria dar um remédio que fosse, né? Vai ser mais assertivo, também tira aquele peso dos diagnósticos, né? Com certeza. Então, ok, tem diagnóstico, então vai remedicar e tá tudo bem. E da primeira consulta que acalma essa família,
também é sensacional, né? Isso, e explicar que a dor existe, que é uma dor crônica e ela é autolimitada. A criança não vai ter dor para a vida inteira. Geralmente ela acaba ali entre 9 e 10 anos de idade, no máximo até 11, 12 anos, e pronto, né? Tanto que é muito comum os pais falarem, nossa, eu tinha na infância, e realmente eu fiquei anos com dor, a minha mãe fazia massagem, passava aqueles remedinhos, né? Tinha muito chazinho, né? De vó, arnica e tal. E ela melhorou, e realmente ela viu que ela não desenvolveu, a mãe viu, poxa, eu não tive um reumatismo, eu não tenho um tumor, eu não tive um câncer, e realmente melhorou ali na infância, por isso que é tal da dor de crescimento, porque fica ali na infância, né? E ela é benigna, mas claro que nem toda dor de crescimento, dor na perna é de crescimento, perfeito. Então cabe sempre a gente fazer o diagnóstico diferencial, né? Outra dica de ouro, que para quem não pegou o comecinho da conversa, a doutora trouxe aqui um gesto que a criança costuma dizer para, né, fazer para referir a dor. Sensacional, que esse movimento aqui, assim, aqui, ó, tá vendo aqui, ó. Isso. Né? Quando ela não localiza, né? Então, isso é muito importante. Isso mostra que já é bonzinho. Porque ela não está localizando. Às vezes dói de um lado, às vezes dói do outro. Às vezes atrás do joelhinho, às vezes atrás da canela. Agora, se ela sempre localiza, né? O mesmo joelhinho direito e sempre aqui, né? Infrapatelar, por exemplo. Sempre o mesmo joelho, precisa de um exame de imagem. Porque a gente tem que descartar alguma acometimento inflamatório ou um câncer, alguma coisa ali localizada, né? E quando a gente fala que a gente conhece nosso filho, ou os nossos filhos, uma coisa que sempre fez, mesmo quando tá doentinho, sempre te recebeu, me chamou a atenção, porque você falou que você teve uma recepção diferente da sua filha num certo dia, quando você chegou do trabalho, né? Ah, ela não pulou pra te ver, né? Não pulou pra te receber, isso chamou a sua atenção? E a gente sabe, às vezes a criança tá com febre, passou o dia deitado, mas se você chamar para fazer um passeio, ou quando você chega em casa, se existe esse momento, a criança levanta, né? Isso mesmo. E aí também essa informação aí pra gente levar, para que a gente possa se tornar cada vez mais especialistas nos nossos próprios filhos. Ai, adoro isso. Como mãe, eu acho isso que é primordial, né? A gente saber que a mãe conhece o seu filho mais do que todos nós. E é incrível porque a gente tá sempre aprendendo, né? E você tem duas, sim. E cada uma é diferente, né? Duas histórias, dois conhecimentos diferentes que você tem sobre elas. Meu filho ainda é mais novinho, então eu também tô aprendendo ali junto com ele, não tenho experiência prévia, né? Então a gente vai aprendendo e é uma dedicação, assim, 100% para a vida toda, né? Para a vida inteira, isso mesmo. Muito legal. Alimentação. Tem alguma coisa relacionada com dores? A gente pode fazer uma alimentação... Deixa eu ajudar aqui a criança, né? Dá para mudar alguma coisa aí que se tiver alguma... Pode melhorar? Normalmente não. Associada à dor de crescimento, aquela dor crônica benigna, como eu comentei, não. Né? A alimentação não teria associação, mas a gente sabe que tem algumas doenças, né? Por exemplo, né? Alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à lactose, uma doença celíaca, né? Uma doença inflamatória intestinal, a criança pode sim ter dores associadas a essa alimentação errada, né? O mecanismo ali da probiótica que altera a questão do intestino ali da probiótica, da imunidade, para causas de doenças orgânicas, mas relacionadas assim especificamente à dor de crescimento, não. A criança pode comer de tudo, desde que seja saudável, claro. Por favor. Vou deixar o Instagram da doutora, já citei ele aqui, vale muito a pena. Cada minuto que você passar lendo o que a doutora escreve, ouvindo o que ela diz, é maravilhoso. E as filhas dela estão lá também. Dicas de Mãe Pediatra, @Dicas de Mãe Pediatra. O site é Daniela Piotto, com 2 T's, danielapiotto.com.br. No YouTube, da mesma forma, o nome da doutora, Daniela Piotto. E o WhatsApp, 11 950004128. 11 950004128. Doutora, volte sempre, adoro aprender com você. Cada dia e cada postagem, uma lição diferente. Obrigada por vir. Muito obrigada. Eu adoro, né, falar sobre maternidade, falar agora sobre a situação pessoal da minha filha, né? Às vezes eu faço uns posts muito tristes, mas a gente é mãe também, né? Então a gente sofre, né? Ninguém quer ter um filho com câncer e por isso que eu repito aqui que eu tô aqui para ajudar justamente essas mães a fazerem um alerta para o diagnóstico precoce, né? Que salva vidas, né? Salva vidas. E salva uma família. Uma família, com certeza. Um beijo para você. Beijo para as 2 filhas da doutora, igualmente beijando as 2 filhas, porque eu sei que elas ficam nas suas redes sociais também
ali um pouco competindo, mas é assim mesmo, né? Obrigada, doutora. Bom fim de tarde. Obrigada a você que nos acompanhou. Fique com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.